ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Conversa, ou vosso podcast de política. E eis que chegamos ao segundo debate do dia, em que tivemos Inês Sousa Real do PAN em oposição a André Ventura do Chega. Bom, foi um debate que não trouxe nada de novo, ou seja, não há aqui nada que nós já não soubéssemos ou que os partidos não tivessem já feito saber aos seus eleitorados, e portanto foi um discurso mais para dentro, ou seja, quem for do PAN acha que o PAN ganhou e quem for do Chega vai dizer que o Chega ganhou. Portanto, não há nada de novo no que toca a este ponto. Aquilo que nós tivemos foi justamente cada líder a falar para o seu eleitorado e com o André Ventura sempre a tentar levar a sua avante, ou seja, sempre a trazer as coisas para o seu benefício próprio. Portanto, isso é uma qualidade que nós sabemos de André Ventura, é tentar sempre levar os temas, quando escapa à sua zona de conforto, trazer sempre pegando numa coisa qualquer que permita fazer uma ponte para algo que ele quer falar, e portanto acaba por impor as suas ideias. Houve aqui uma decisão muito aquilo que é a espuma dos dias, porque tivemos uma manifestação então por causa da tal violação e com as filmagens do ato de violação dos 6 jovens de Loures, em que André Ventura realmente faz aqui um ponto que para mim é a chave, e que nós já sabemos que as feministas são assim, portanto não há forma de pensar de outra maneira, que é onde é que estiveram estas feministas quando foram na mesma semana ou 2 semanas consecutivas casos de violações no Martim Muniz, e portanto essa parte não foi. Portanto, quando eu partilhei isto também no próprio Instagram, porque havia justamente um cartaz a dizer protegemos as vítimas e não os violadores. Ora, nessa questão de Martim Muniz, toda a gente protegeu justamente os violadores, porque era contra, esbarrava naquilo que era a ideologia política que todos nós sabemos das feministas, portanto, que estão sempre alinhadas no Bloco de Esquerda e afins. Ora, aquilo que nós tivemos é justamente a questão aqui de debate de ideologia de género e afins, com a Inês Sousa Real a dizer que não foram feitas, o Chega não aprovou propostas de combate à violência doméstica e portanto, a tudo aquilo que é o debate disto nas escolas, e portanto o André Ventura diz que não, porque deve ter sido mais uma das ideias, mais um dos projetos que visava justamente a ideologia de género, e portanto com o Chega não contam. Depois há aqui esta questão toda de responsabilizar as plataformas por estes casos, destes vícios e demais. E veja, acho que nós não podemos, as plataformas, claro que devem ter mecanismos de bloqueio e detecção, e com a inteligência artificial deviam ser mais inteligentes e perspicazes a fazer esse tipo de detecção, e é possível fazer esse tipo de detecção, mas não seja uma detecção por excesso. Portanto, se muitas vezes nós fazemos comentários e nos são barrados porque temos ali uma keyword, uma palavra-chave que o algoritmo diz esta palavra não pode passar, portanto, algum tipo de conteúdo também deveria ser feito, mas enfim, nós estamos na era em que a hipersexualização das plataformas está ao rubro, e portanto as plataformas também ganham com isso e dão a ganhar a outros. Portanto, é a triste realidade que nós temos, geração OnlyFans, e portanto parece-me curto haver esta questão de responsabilizar as plataformas. E ainda assim pode sempre fazer as coisas. Depois Inês Sousa Real trouxe-nos aqui à baila uma questão muito importante, que é, por 2 vezes fez este ataque de que o Chega andou de joelhos a pedir para entrar no governo. E quem tem memória relembra-se justamente disso. Não é? Portanto, ou seja, vimos todos os casos e casos de André Ventura a pedir ali para ir para o governo e dizer que tinha que estar no governo e tudo mais. Não é? Portanto, depois já dava o dito por não dito, mais as reuniões que supostamente ninguém consegue confirmar que essas reuniões existiram, porque eram reuniões em que Luís Montenegro inclusive tinha proposto pastas para o Chega e portanto ministérios para o Chega e tudo mais. Portanto, enfim, vale o que vale. Importa nós também aqui olharmos, e isto foi o que também Inês Sousa Real em parte fez, que foi mostrar os casos
também que aconteceram dentro do Chega, e nós não podemos esquecer-nos de que, portanto, o André Ventura traz esta questão toda da corrupção e dizer que, por isso é que o André Ventura fez a moção de censura contra Luís Montenegro por causa da SPI não viva. A questão é que nós esquecemos, ou algumas pessoas tendem a esquecer, e obviamente que a propaganda funciona também nesse sentido, que é nós esquecemos que o que originou tudo, todo esse sistema que nós temos agora, toda a eleição, todo o frenesinho que nós temos, foi justamente o André Ventura que trouxe uma moção de censura por causa da SPI não viva, porque o Chega estava semana após semana a ser abalado. Ora era porque tínhamos o Miguel Arruda que roubava as malas, ora porque era a questão de pedofilia, porque era a questão também de abuso de menores, e outros casos mais que tivemos dentro do Chega, que depois levou também àquilo que nós sabemos, exonerações, expulsões do partido do André Ventura. Portanto, é preciso lembrarmos isso. Depois entramos nesta questão da proteção animal e, portanto, de ver quem é que gosta mais de animais ou de animais. Temos aqui também por parte do André Ventura uma ideia de maior pena para a corrupção, portanto aqui o confisco prévio dos corruptos. Enfim, esta questão do confisco prévio dos corruptos é uma violação à presunção de inocência tremenda, porque toda a gente é inocente até condenado, não é? Portanto, ou seja, não vale a pena estarmos a fazer julgamentos em praça pública, não vale a pena estarmos a fazer julgamentos prévios se apenas existe o indício de corrupção. Portanto, até porque nós já sabemos, e eu já repeti isto N vezes aqui no podcast, que o crime de corrupção é o crime mais difícil de provar, portanto, por isso é que nós temos o José Sócrates solto, porque torna-se difícil provar o que é que seja. Existem indícios, existem coisas que nós podemos alinhar, como traz-me aquilo que eu gosto, o dossiê, enfim, todas as palavras-chave e códigos que nós sabemos da época, mas que pode significar muita coisa, pode não significar nada. Portanto, não há prova de facto, porque se fizermos aqui corrupção, nós não vamos fazer um contrato de corrupção. Portanto, vai ser uma coisa que vamos fazer numa chamada telefónica, vamos fazer num café, uma coisa assim de género, e obviamente que as partes interessadas, nenhuma vai abrir mão da coisa, porque obviamente que todos têm a perder com isso. É triste, é mau, é a realidade. Portanto, a corrupção é assim que funciona. André Ventura também esquivou-se da questão de Marine Le Pen. Enfim, o caso de Marine Le Pen é um caso interessantíssimo, porque temos aquilo que são desvio de fundos europeus, portanto, aquilo que devia ser dinheiro para ser gasto naquilo que são os comitês europeus, naquilo que são as equipas europeias, e que foram desviados para solo nacional, portanto, para solo francês, e gasto em campanhas e ordenados em França. O problema disto para mim não há uma cabala. Agora, que se é um partido que está sempre a falar da corrupção, que diz que todos têm que ser investigados e tudo mais, então estão a levar aquilo que são as suas próprias consequências. Portanto, não há aqui nenhuma cabala, até porque Marine Le Pen tem que explicar porque é que as suas campanhas políticas são financiadas em bancos russos com taxas de juros surreais, que nunca ninguém consegue aquelas taxas de juros, nem os próprios russos, e como é que num espaço de 10, 15 anos essas dívidas ainda não foram cobradas. Fica um pouco complicado. Mas pronto, nós preferimos ter comentadores meio tigela nos telejornais a comentar sobre a política francesa, que nada sabem, portanto, nada opinam. Eu já preparei 2 debates experienciais em França, portanto, obviamente que sabemos das tricas e, portanto, tudo o que está a acontecer em França. Ora, há sempre aqui depois o debate, portanto, se por um lado Inês Sousa Real fazia aqui o seu ataque de que o Chega andava de joelhos para pedir, também é verdade que André Ventura disse que o PAN é sempre uma muleta, portanto, quer seja para apoiar António Costa, assim como também apoia a questão da invasão, da bandalheira em Portugal, e como também foi o próprio governo de Miguel Albuquerque, porque o PAN tinha ali aquela única deputada e portanto, perdeu essa deputada. Portanto, essa deputada já não está
mais na Madeira. Portanto, a ideia de que, e já não é novo, portanto, a ideia é sempre de que o PAN é agarrado ao poder, e portanto começou com deputada única, passaram a ter um grupo parlamentar, esse grupo parlamentar voltou a deputada única e corre o sério risco, segundo as sondagens, atualmente, de desaparecer. Não é? Portanto, aqui está. Portanto, a ideia também um debate entre os imigrantes, portanto, a ideia de que não podemos deixar entrar toda a gente, mostrar também aqui a questão do fact-checking, a virar-se contra o próprio fact-checking, portanto, na altura em que André Ventura dizia que o número de imigrantes que estava a entrar era elevado, houve rápidos julgamentos por parte de fact-checking dizer que era absurdo, que não era verdade e tudo mais. A questão é que neste momento já vamos para 15% de imigrantes e, portanto, supostamente um dos números mais altos da União Europeia. Palavras do Leitão Amaro, como André Ventura faz menção. E por outro lado, temos o jornalista Hugo sempre a dizer que os migrantes são necessários, os migrantes são precisos. Temos a Inês Sousa Real a dizer que os imigrantes geram 2 mil milhões de euros e que precisamos desse dinheiro para as contas e para equilibrar as contas em Portugal. A questão é, este dinheiro é um dinheiro sujo porque isto vem da escravatura, portanto não há outra forma de o dizer. Neste momento estamos com escravatura em Portugal. Portanto, temos gangues, temos máfias do Sudeste Asiático que trazem para cá os pobres coitados esses que vivem em condições miseráveis, e eu aqui não aponto o dedo a estas pessoas que vêm para cá porque as pessoas vêm à procura de uma realidade melhor. E a verdade é que é melhor ser pobre em Portugal do que ser pobre no Sudeste Asiático, porque apesar de serem pobres na mesma, têm outro tipo de realidade, têm outro benefício do que estariam no seu país de origem. Portanto, assim como também é melhor ser pobre em França do que ser pobre em Portugal, porque um pobre em França tem outros números do que é um pobre em Portugal. Portanto, estas são as realidades, é assim que nós temos que ver as coisas. Portanto, aquilo que nós precisamos é de políticas de natalidade. Aquilo que nós precisamos é de perguntar porque que os jovens portugueses não têm filhos, como é que chegamos a este ponto. Qualidade de vida é impeditiva de termos filhos. O mundo incerto como está também, ninguém quer pôr crianças neste mundo. E, para mim, sempre o disse, não se colmata este tipo de problemas com extranacionais. Portanto, as coisas não podem ser feitas desta forma, porque senão vai fazer o que acontece hoje em dia, que gera atrito entre a população, gera atrito em várias zonas, e pior do que isso, é quando justamente está tudo guetizado, portanto está tudo confinado nas partes, ou seja, não há uma real integração das pessoas. Portanto, as pessoas que defendem que as pessoas têm que ir todas para a Rua do Bem Formoso e que dizem que a Rua do Bem Formoso é espetacular e que é uma viagem que fazemos à Índia, eu volto a dizer, as Chinatowns são muito engraçadas para passeio, mas as Chinatowns são prova viva daquilo que é a falta de integração. Ou seja, se nós temos guetos, se temos pessoas que se refugiam nos bairros culturais, é um problema de integração. Ou seja, as pessoas não vêm para cá e não ficam integradas. Portanto, é uma falha, é um grande erro. Portanto, depois aqui a questão da emergência climática, que obviamente apoio o PAN e apoio o Chega, mas lá está, esta questão da emergência climática vai perdendo cada vez mais adeptos. Até a própria indústria automóvel, que estava toda lançada para os elétricos, já está a voltar atrás, porque afinal percebe que não são tão eficientes quanto isso e que os custos de produção e manutenção dos carros elétricos são mais elevados. Portanto, não há custo-benefício para isto. Tivemos mais ataques da Climaxim por agora. Portanto, é engraçado que quando faz muito frio, quando faz chuva, eles recolhem, não é? Portanto, não aparecem. Agora começou a aparecer o sol, voltam a aparecer, não é? Portanto, é curioso. E, portanto, também por dizer que há cerca de 2 semanas foi descoberta uma estrada romana nos Alpes Suíços, portanto, que estava coberta pelo gelo, e, portanto, como existe esta emergência climática e o gelo recuou, foi possível ver esta estrada. O que é que isto nos quer dizer? Quer nos dizer que há, vamos dizer, pelo menos 2000 anos,
vamos tirar assim um número redondo, há 2000 anos os romanos passavam por ali. Né? Portanto, ou seja, temos uma estrada romana que ali está. Significa que aquela zona era transitável, que aquela zona não tinha gelo, porque obviamente que os romanos sempre tiveram muita atenção nesta questão também de onde colocar as estradas, e portanto por isso é que temos grandes obras de engenharia também romanas, e que duram até aos dias de hoje. Não é? Algumas delas vimos com esta depressão Martinho, vimos algumas pontes romanas infelizmente a desabarem, ainda assim superaram o tempo, venceram o tempo, e portanto se calhar a emergência climática não é assim tão emergência quanto é, porque temos que olhar para aquilo que também foi o passado, e portanto a Terra é feita disto, a Terra é feita de aquecimentos e arrefecimentos permanentemente. Portanto, as próprias voltas ao Sol são voltas elípticas, ou seja, teremos voltas que estamos umas vezes mais perto, outras vezes menos perto do Sol. Se me perguntam que, obviamente, que o efeito estufa existe, de que podemos ter comportamentos que são mais castigadores para o planeta e que pode haver até um aceleramento das coisas, não digo que não. Agora, resta perceber é que não é a Europa, não é Portugal que é responsável por isso. Se calhar se formos para o Sudeste Asiático, vamos ver como é que é o comportamento ali de alguns países em relação ao planeta, e percebemos que afinal o lixo que é produzido não é tanto na Europa, porque na Europa temos mecanismos de reciclagem e tudo mais. Mecanismos de reciclagem esses também passam por enviar lixo para o Sudeste Asiático, portanto a reciclagem para mim acaba por ser um grande flop, porque temos pessoas a lucrarem com matéria-prima que eles não tiveram que pagar por tal. Portanto, a reciclagem, as empresas que nós temos aí de reciclagem limitam-se a fazer recolha da matéria-prima, não têm que pagar por ela, porque somos nós que fazemos o donativo, não é? Porque nós fazemos a triagem, fazemos a separação e entregamos, não é? Isso é um tipo de benefício para nós. Portanto, assim é. Mas pronto, isto são desabafos que deixo convosco. Portanto, Inês Sousa pede mais proteção animal, e o IVA zero também para a saúde animal, que é algo que nós temos aqui. Depois temos o debate do halal, lá está aqui uma vez mais a questão dos imigrantes, e portanto os números de André Ventura dizem-nos que está, Inês Sousa sempre com a questão das bordas fiscais para as touradas, e a dizer que anualmente são 300 touros que são abatidos fruto das touradas. Portanto, os números são esses. O halal acaba por ser diferente, mas uma vez mais Inês Sousa diz que o Chega não acompanhou numa proposta também que condenava todas as coisas. O engraçado depois é que quando nós temos este confronto de ideias de que e isso a Inês Sousa foi capaz de explorar isso, mostrar que estão a ser incoerentes, o André Ventura diz que vota contra porque queria mais. Não, a questão é que se nós queremos mais, votamos já aquilo, porque aquilo pelo menos já fica uma marca, já fica um checkpoint. E portanto é só pegar naquela lei, a partir dali, e avançar mais e mais e mais. Portanto, não é por aí. Depois gastou-se imenso tempo com a questão do body shaming e dos insultos e dos mugidos de vaca e tudo mais. E aconteceu, enfim, todos nós vemos isso nas televisões, todos nós vemos o que aconteceu também com a deputada Sofia Antunes. São formas de estar, isso, pessoas que não sabem estar na vida, também não sabem estar no Parlamento. Portanto, não me surpreende, e para mim não é nada mais. A questão é que gastámos 10 minutos com isto tudo, para depois se falar então na questão mais política da coisa, que também não fugiu grande coisa, porque foi a questão dos enriquecimentos de Spinum Viva, e do PAN a dizer que o PAN quer tratar dos temas e causas que os portugueses realmente querem saber. Fica-me assim um bocadinho difícil de perceber tudo isto, porque temos aqui duas pessoas que querem ter razão quando para mim não a têm. Portanto, para mim são duas cartas fora do baralho. Obviamente convém ouvir o que é que os dois têm para fazer, porque uma vez mais digo, temos que olhar para eles como sintomas e não como causas ou consequências. E portanto depois André Ventura fechou
para mim, de uma forma boa, que é a questão dos impostos. Portanto, ou seja, mesmo a tática de Donald Trump, que já tinha falado também no episódio referente ao debate de Luís Montenegro e de Paulo Raimundo, que é a ideia de os portugueses já pagam demasiado na bomba de gasolina e, portanto, temos a Inês Sousa Real que quer aumentar a taxa de carbono para poder financiar assim os passos. E isto leva-nos a uma questão, que é porque é que os meus impostos servem para financiar o passe de outra pessoa e vice-versa. Vemos isto aqui, a lógica contributiva, e também foi algo que muitas pessoas também na altura disseram, de porque é que as pessoas do interior têm que estar a fazer descontos, têm que estar a pagar impostos para subsidiar os passos que são para as pessoas do litoral. Portanto, o passe metropolitano de Lisboa e do Porto. Não é? Portanto, são questões válidas e questões de questões políticas que também podem devem ser pensadas. A questão é justamente isto, a questão também do aumento dos 5% de salário que o André Ventura dá para a Associação. A questão é, eu não sei qual é que é esta questão do aumento do salário, porque foi um aumento que todo o Parlamento em conjunto aprovou, foi unânime, e aprovaram com retroativos. Isso foi capa inclusive do jornal O Diabo. O resto dos jornais pouco fizeram. Houve um artigo do José Ribeiro Castro no Observador, mas o resto dos jornalistas passou-lhes ao lado. Portanto, não consigo entender. Portanto, esta questão, esta glorificação, como a Inês Sousa Real diz, de que tem que se andar a gabar o tempo todo, porque ela não se gaba e ela simplesmente dá as coisas às associações e a várias associações e é associada em várias associações, etc. André Ventura diz que dá os 5%, mas ele não devia ter aprovado sequer este aumento do salário dos deputados com retroativos. Portanto, acho que há aqui um conjunto de incoerências e, portanto, de incongruências no que toca a este tipo de debates. Mas pronto, o eleitorado irá decidir. Esta é a minha análise, são os meus comentários e, portanto, assim é. Obrigado, vemo-nos no próximo episódio. E como eu digo, vocês sabem, então, mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, vota dia 18 de maio. Um abraço.